Meus amores, olha, como eu tinha prometido que eu vou entregar para vocês o sonho do arrebatamento, vou soltar outro sonho também e vou soltar o sonho do arrebatamento e vou soltar outro sonho também do sacrifício de Jesus e vou soltar Santas Escrituras. Meus amores, aqui é Mateus. Eu vou para Mateus 24, que é o que? Os sinais da vinda de Jesus. Que Jesus já deixou escrito os sinais da vinda dele. Por que que Jesus deixou escrito? Para servir de alerta para nós. Os sinais da vinda dele, ele deixou para servir de alerta para nós. Depois disso, eu vou soltar o que? O que Jesus pede. Para nós estarmos o quê? Nós estar preparados. Para quando Jesus vir, nós não ficar nessa terra, nós sair daqui. O nosso lar não é aqui. Nós só estamos de passagem. As pessoas não entendem isso, que nós estamos de passagem nessa terra. Aqui é uma passagem. Nós nascemos, passamos o quê? Um tempo nessa terra e com o tempo nós sairemos dela. É uma passagem. Agora, aqui nós fazemos a escolha para onde nós queremos viver para toda a eternidade. Por isso que a palavra de Deus está na terra para a gente, né? Mas algo que eu vou dizer a vocês. Brevemente ela sairá da terra. Nem isso vocês vão ter mais. Aproveita, compra uma Bíblia e guarda ela. Ela vai ser o teu passaporte de tu voltar um dia para o reino do céu. A vinda de Jesus é porque vocês não meditam. A vinda de Jesus, Jesus diz que a vinda dele seria igual no tempo do dilúvio. Por que que Jesus se referiu à vinda dele igualmente no tempo do dilúvio? Sabe por quê, meus amores? No tempo do dilúvio só se salvou uma família. No tempo do dilúvio só se salvou uma família. E Jesus comparou a vinda dele com o tempo do dilúvio, por quê? Porque o mundo está dessa mesma jeito, dessa mesma forma. Não se arrepende, não se volta para Deus, não se volta para Jesus. Poucas famílias vão ser salvas. Família não, poucas pessoas vão ser salvas. O sonho que eu tive do arrebatamento, que não foi só um sonho, foi vários sonhos, porque era um sonho grande. Aí Jesus dividiu em vários sonhos para mim, entendeu? Mostrando esse dia. Meus amores, esse sonho, essa revelação que Jesus me mostrou, eu vi ele. E ele me mostrou, do começo até o final, não é como as pessoas imaginam a vinda dele, não. Ai, vai só um povo sumir da terra e vai ficar a terra normal. Nada normal. Vai ser dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desespero, dia de angústia. Muito mais outras coisas. Vou ler aqui, ó, é Mateus e vou ler em Apocalipse para vocês verem como é que vai ser o dia da vinda de Jesus, para vocês se acordarem. Ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Olha aí o que Jesus está dizendo. Escrito no livro de Mateus. Primeiro é o versículo 29, o versículo 30. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Vocês sabem por que está escrito aqui? Que todas as tribos da terra se lamentarão? Porque vocês tiveram chance, pessoas pregaram o evangelho e vocês não se arrependeram. Aí vocês vão ver ele, vocês vão se lamentar. Igual está escrito aqui. Vocês vão chorar. Por quê? Porque não quiseram. Porque jogaram fora a oportunidade. Por causa de quê? Dos prazeres do mundo. Continuando aqui, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vocês vão ver Jesus com seu exército de anjos, igualmente tem escrito nas Santas Escrituras. Igualmente eu vi.
Igualmente eu vou parar aqui para me soltar o sonho para vocês verem como é idêntico o que Jesus deixou aqui escrito. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava, vou soltar para vocês só o primeiro sonho. Eu sonhei que eu tava, no outro vídeo eu solto outro sonho. Eu sonhei, meus amores, que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele assim tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. E, meus amores, quando eu olhava para a terra, eu já não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, olhando para baixo. Eu vi a rua, de uma ponta a outra, ela rachada. E eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí quando eu me acordei, eu peguei e disse assim, isso é uma visão que ainda não aconteceu, isso ainda vai acontecer. Com certeza Jesus quer que eu fale com o povo. Aí, meus amores, eu não fiz o que eu estava pensando em fazer. Me deu uma falta de coragem, um desânimo, porque o primeiro que eu contei foi alguém da minha família. E eles botaram aquela cara assim, aí eu peguei assim, é melhor guardar. E eu guardei. Se Jesus tivesse vindo nesse tempo que eu guardei esse sonho, Jesus ia cobrar das minhas mãos o sangue de vocês. Mas não. Jesus me deu chance e oportunidade, como está dando a vocês agora. Mas assim que o evangelho foi espalhado no mundo inteiro, Jesus vem. E olha, preste atenção que não está muito longe não. Preste atenção. A internet corre o mundo inteiro. Tem muitas pessoas pregando o evangelho, não é só eu não. É muitas pessoas proclamando a vinda de Jesus para que se cumpra cada vez mais rápido a vinda dele. Vocês estão prestes a ver Jesus na face da terra com o seu exército de anjos. Por isso que está escrito que vocês vão se ajoelhar perante a ele, vocês vão clamar. Mas vai o quê? Vai ser tarde. Porque no dia que vocês verem, vocês vão querer ir com ele, mas vocês vão jogar fora a oportunidade. Porque antes teve gente pregando o evangelho, teve gente chamando vocês e vocês não. Continuando aqui. Olha, esse sonho foi só o começo do que Jesus me mostrou. Ainda me mostrou mais visões para frente, que é o restante desse sonho. Eu faço o vídeo da solta Santas Escrituras para vocês verem que tá tudo baseado nas Santas Escrituras. Bora pra cá. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta. Você está vendo? Com rigor, chamo de trombeta. Os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus deixou essa parábola aqui da figueira, você sabe por quê? Porque a figueira é Israel, e Israel já floresceu. Israel, um tempo, ela teve sumida, não era um país, tinha deixado de existir, mas o que ele voltou a existir de novo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que quando a gente visse a figueira é Israel, ela já floresceu, ela está linda. Presta bem atenção. E Jesus disse que aquela geração que visse Israel florescer, Jesus disse que dela não passaria. Presta bem atenção nesses versículos que eu vou ler aqui por último. Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Jesus deixou duas coisas aqui bem explicadas. Que ele o quê? Ele está próximo. Aí ele já botou logo as portas. Você está vendo? Continuando aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Essa geração que viu Israel florescer, não vai passar dela não. Presta bem atenção. Está tudo escrito nas Santas Escrituras. Examina.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha o que Jesus deixou escrito no final dessa parábola. Passa o céu, passa a terra. As palavras dele não hão de passar. Jesus garantiu e assinou. É só vocês prestar atenção nesses detalhes. Meus amores, encerrei. Agora vamos para o quê? Apocalipse. Porque esses sinais que eu mostrei a vocês no primeiro no versículo 29, vocês vão ver ele agora. Esses sinais vocês vão ver ele agora no Apocalipse 7 e o versículo 12. Vocês vão ver esses sinais. Preste atenção que esses sinais vai ser, sabe em quê? No selo, no sexto selo. Isso aqui está prestes a acontecer, vocês sabem? Isso aqui está prestes a acontecer. Ó, presta bem atenção. Eu falo isso, as pessoas ficam assim, como não acreditassem no que Jesus deixou escrito. Ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve uma grande... Meus amores, eu errei, ó. Cadê? Olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Você está vendo aí? A vinda de Jesus. Um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de sigilo. Vocês viram o que é que tá... O que eu li em Mateus para vocês, encaixou uma coisa na outra para vocês verem. Que estava dizendo o quê? Os sinais da vinda de Jesus. Aqui está falando, tá vendo? A mesma coisa no livro do Apocalipse. No quê? No sexto selo. E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados verde abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. O céu se enrolando como um livro. Vocês prestem atenção que o céu se enrolando como um livro, Jesus me mostrou várias vezes uns rolos no céu. Eu olhava e eu dizia assim, Jesus, eu não sei o que é que tu quer, eu não sei o que é que tu quer se comunicar comigo, eu não sei o que é que tu quer dizer comigo. Quando eu li isso aqui, na mesma hora eu entendi o que é que Jesus estava me mostrando no céu, que é o que vai acontecer. Continuando aqui, ó. Vou continuar não, vou repetir para vocês entenderem. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Quando eu li isso aqui, eu entendi e me lembrei na mesma hora do que Jesus estava falando comigo no céu. Eu tenho esse vídeo guardado que eu fiz, né? Que Jesus me mostrou várias vezes. Eu dizia, Jesus, não estou entendendo não. Ele leu meus pensamentos e ele viu que eu não estava entendendo. Quando eu li isso aqui, eu entendi a visão que ele estava me mostrando. A visão não, que eu vi no céu, entendeu? Não é sonho, é que eu vi no céu. Eu filmei. Se Jesus me permitir, eu solto para vocês. E eu vou soltar para vocês para ver se vocês acordam. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Meus amores, vocês prestem atenção. O que é que está escrito nesse versículo? Se todos os montes e ilhas vão se mudar do lugar, vocês acham que a terra vai ficar normal? Vocês acham que a palavra de Deus é brincadeira? Nada vai ficar normal. As ilhas mudando de canto dentro do mar. Com esse tremor de terra que vai ter. Vocês acham? Raciocina, vocês acham que o mar vai ficar normal? O mar não vai entrar na cidade, não vai acabar com muitas coisas, não vai, meus amores. E está escrito, qual era o livro? Ezequiel, está escrito em Ezequiel
sobre o mar, que vai invadir o mar vai invadir a costa do mar e vai destruir o restante. Deus vai invadir, o mar vai invadir a costa do mar e destruir. Eu vou ver se eu pego ele, porque eu não sei falar assim, eu só sei falar lendo, entendeu? Vou soltar pra vocês aqui no final desse vídeo. Tô terminando aqui, ó. E os moradores da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, é o único lugar que vocês vão se esconder. Vou continuar lendo aqui, ó. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Mas para Jesus reagir assim, Jesus já aguentou muito pecado, muita coisa da humanidade. Vocês prestem atenção que nesse versículo está dizendo que Jesus está irado, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Mas sabe por quê? Olha, desde o começo do sacrifício dele até nos dias de hoje, nem Jesus fazendo sacrifício pela humanidade, a humanidade não mudou. Ela não se voltou para ele, ela não acordou. Continuando aqui, vou encerrar. Esse aqui é o dia da vinda de Jesus. Olha o que é que Jesus vai dizer aqui nesse último versículo. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Eu vou trocar essa palavra aqui. Eu não vou trocar. Eu vou botar ela mais clara para nós. Quem vai poder se salvar desse dia? Quem poderá se salvar desse dia? Aqui fala substituir, né? Então, substituir, eu estou falando quem poderá se salvar. Entendeu? Da ira de Jesus. Quem poderá? Tem um versículo que eu peguei que Jesus disse, se vocês subirem ao céu, Jesus disse que de lá faz vocês descer. Se vocês descerem os mais profundos do abismo, Jesus disse que a mão dele vai lá e tira vocês. Da onde vocês podem se esconder dele? Por isso que eu falo com vocês abertamente. As pessoas levam tudo na brincadeira. Vai chegar o dia que vocês vão ver, e vocês vão ver que tudo que estava escrito nas Santas Escrituras é a pura verdade. Ei, o mundo mudou. As pessoas mudaram. A palavra de Deus não. E Jesus também não. Ele continuou o mesmo. E o que eu li para vocês naquele versículo? Passa o céu, passa a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Então, se Jesus continua firme e forte, lindo e maravilhoso, entendeu, meus amores? Deixa eu só falar pra vocês sobre o mar, né? Bora lá, bem rapidinho. Meus amores, já foi mesmo em cima. Um sonho que eu tive com Jesus pregando o evangelho comigo. Eu não trabalho só, não, pregando o evangelho, ele trabalha comigo. Quer dizer que isso é um trabalho, isso é uma honra. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estenderei, Ezequiel 26, procura aí, Ezequiel 26, ou então pesquisa na internet, né, que vocês não precisam nem comprar a Bíblia, vocês fazem o quê? Vocês procuram na internet, mas aconselho a vocês, compram a Bíblia, porque a palavra de Deus vai sair da terra, ainda vai sair da internet. Vocês acham que destruindo as Bíblias, como tem escrito nas Santas Escrituras, vocês acham que vocês vão ficar com a palavra de Deus na internet? Vão não, vai ser tirada, vai ser removida. Alerta. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que estendo a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os queristeus. Eles vão ser arrebatados? Não, eles vão ser arrancados da face da terra. E destruirei o restante da costa do mar. O que foi que eu falei para vocês? Agora eu vim mostrar o versículo. O versículo 16. Vou repetir para vocês. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os queristeus e destruirei o restante da costa do mar. Se já está garantido, já está afirmado aqui que Jesus vai destruir o restante da costa do mar.
A palavra dele vai passar? Não vai se cumprir, não? Vai se cumprir. Está chegando o tempo de acontecer isso. E é justamente como eu li para vocês. Eu vou ler mais para vocês entenderem mais um pouquinho. Ó, Ezequiel 27, a folha. Ezequiel 27, a folha. Agora eu vou ler o versículo. O versículo 18. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. A queda é um grande templo que tem aqui na face da terra, a Babilônia. No dia da queda dela, é o que vai acontecer. Todas as ilhas vai acontecer esse alvoroço hoje na face da terra. Tudo isso no dia que Jesus vir sobre o templo dele, sobre a casa dele. Vê onde é que tem dizendo isso? Eu já fiz tantos vídeos para vocês, só vocês assistirem. Mas todo dia eu faço a mesma coisa, nem que eu repita várias vezes. Eu explico. Mas lá na frente eu explico para vocês. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar tombar-se-ão com a tua saída. Então, tombar-se-ão, elas vão deixar de existir, né? Elas vão cair. Pensou o alvoroço que não vai ser, mas as pessoas não dão crédito, nem tão pouco escutam o que tem escrito nas Santas Escrituras. Quando acontece, aí fica tudo apavorada. Mas elas já estão sabendo que isso vai acontecer. Mas por quê? Porque não creiam. Bora lá, né? Terminar aqui. Porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu te fiz uma cidade assolada e cidade assolada que não se habita, quando eu fiz subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrirão. Então, o que é o abismo? O mais profundo da terra. Lá é o abismo. Você está vendo aí? Jesus acabou de declarar onde é o abismo. As pessoas não entendem as Santas Escrituras. E muitas águas te cobrirão. Então, meus amores, alerta. Jesus está voltando. Entreguei aqui, é Jeremias 23, livro, versículo 18 e versículo 19. Isso aqui, eu li só esses dois versículos, é o que está falando sobre a vinda dele. Entendeu, meus amores? Eu não vou chegar a falar um texto todo de novo, vou falar só os versículos que estão citados a vinda dele. Meus amores, entreguei para vocês, né? Agora, bora para o livro de... Tô vendo aqui, meus amores, é o... Tô vendo aqui, meus amores, é o tempo. O tempo. Meus amores, já tá muito grande. Eu vou soltar esse vídeo, vou fazer um outro vídeo soltando o segundo sonho e soltando as Santas Escrituras. Tá bom?